E o esporte também resgata. Eu, particularmente, tive uma depressão em 2020. Nunca falei sobre isso publicamente. Agradecemos a confiança aqui no Felizmente. Faz parte. Isso faz parte. A gente tem as nossas fraquezas também. E eu sou karateca, eu sou faixa marrom de karatê. E eu, praticando o karatê nessa época, o karatê me resgatou. Sim. O esporte me deu um sentido. Porque eu tinha aquele desejo de, por mais difícil que fosse a circunstância, mas eu estava motivado para praticar mesmo. Quando eu estava naquele habitat natural, eu esquecia do lamaçal. Aquela foi sua Interno. boia de salvação, né? Até um momento que eu comecei a brincar na lama. A gente também pode brincar na lama. Fala um pouco sobre essa sua fala, é muito interessante. Brincar na lama. Brincar na lama. Eu já ouvi de alguns pacientes falando sobre que está no fundo do poço. Né? Que o fundo do poço também pode ser impulsionador, né? Sim, sim. O fundo do poço pode ser uma fase que pode projetar outras muito mais conscientes, que talvez se você não fosse visitar o fundo do poço, não conseguiria enxergar. Sim. Aí um paciente uma vez falou assim, Pedro, eu estou na lama. Eu estou na lama. Eu falei, explique mais, tente expor melhor esse sentimento para que eu possa entender com outras palavras. Ele falou, eu estou na lama, eu não consigo me levantar, eu me vejo sujo, eu me vejo sem forças para levantar porque eu estou escorregando. Conversamos um pouco mais e até que eu falei, a lama também pode ser muito divertida. A infância de algumas décadas atrás nos mostra isso, que brincar na lama. O fundo do poço, ele tem o seu caráter educativo também. Ele tem o seu caráter de renascimento e a gente consegue renascer na mesma vida. E a gente quer correr tão rápido desse lugar, né? Que é tão educativo. Não quer parar para brincar, para entender, para conhecer. A gente quer correr dele. Tatear, onde é que eu tô? Sim. E assumir responsabilidades de escolhas que não foram assertivas em algum momento. Não existe escolha certa, existe a escolha genuína, genuinidade que Rogers fala tanto, autenticidade. Sim. Com o repertório que você tem, você fez escolhas. Se essas escolhas não foram corretas, nem potentes, não atenderam às suas expectativas, como é que você vai se culpar se você não tinha a sensatez que tem hoje? Então tem que se desprender. Eu também, particularmente, já tomei muitas decisões erradas e que bom! Agradeço ao universo. Como diria Rubem Alves, eu sou o que sou porque tudo que eu fiz na minha vida deu errado. Sim. Rubem Alves, sou fã. Maravilhoso. Super fã. Eu sou o que sou porque tudo que eu fiz na minha vida deu errado. Olha que frase linda, gente. Que frase, sabe, que toca a alma. Sim. E libertar tanta gente também, Libertar. Você tentou. Isso mostra a essência. A tentativa é uma intencionalidade de quem tem coragem. E coragem é ir com medo mesmo. Coragem é ir com medo. Professora Eu digo que o corajoso é o medroso. Não pode ter coragem se não tiver medo. Eu morro de medo de andar de elevador, mas vou. Fui corajoso. Isso. Mas se eu não tenho medo de andar de elevador, precisa da coragem? O corajoso, ele é um grande medroso em ação, que não foi paralisado. Como diria a professora Rosângela Vieira, que é psicóloga do esporte Recife, que eu tenho um carinho imenso, em um congresso lá em Petrolina, na Univasf, ela falou, tenha medo da minha coragem, viu? Você está me mostrando uma vertente sua, Pedro, muito interessante, que é um aspecto que eu abordo muito com meus pacientes, que é a questão da nossa fragilidade. Né? Você está colocando a força da fragilidade na sua fala. Sem dúvida. E eu acho isso muito interessante porque eu percebo que as pessoas elas têm muita vergonha, no sentido da emoção vergonha, de se demonstrarem frágeis num mundo tão competitivo. Mônica, existe uma beleza estética na fragilidade. Uma obra de arte. Os junguianos falam que a vergonha é o pântano da alma. Mas dá para colocar a bota e atravessar o pântano. A gente vai sempre ter a escuridão, né? A escuridão ela vai fazer parte. Mas a luminosidade também é uma potência. Como o Rogers fala, a questão do florescimento, né? Que ele viu lá no porão, a visão dele, que é também muito poética. Rogers viu lá no porão
um nascimento de vida, né, da batata lá do porão, através de um raio de sol que entrou num minúsculo espaço de um lugar totalmente escuro. Eu gosto dessa reflexão. É Lindo. pela brecha que a luz entra. É pela Tem brecha que a deixar luz entra. brecha. Resiliência é a flor que nasce no asfalto. Eu gosto muito de observar a natureza. E eu fico refletindo imensamente quando eu vejo uma flor, uma vida que nasce em um terreno completamente hostil. Sim, Tem flor que nasce no deserto. Sim. isso. Inclusive muito lindas, né? As flores do Lindas, deserto. lindas. Tem crescimento que a gente não vê, não percebe, porque tem o imediatismo. Cadê o crescimento? O crescimento é na raiz. A teoria do bambu, né? A Começa raiz, todo para baixo. exatamente, a raiz ela vai fincando, vai criando ramificações, vai se estabelecendo para que na hora do desabrochar, isso você tenha estrutura para lidar. Sim, sim. Inclusive com os ventos e as tempestades. Com que as ondas derruba gigantes. a raiz fraca. Mas a raiz fortalecida que a gente não vê, Isso. ela não derruba, né? E que características precisamos desenvolver para essa leitura de nós mesmos acerca das nossas forças e fraquezas? Aceitar, compreender, identificar e mudar. Lembrei de você, professora Rosângela. Pode repetir, Pedro, aceitar. Aceitar, identificar, compreender e mudar. Brigar com emoção Não dá, né? é inútil. Tem que aceitar a emoção, abraçar a emoção, Isso. ressignificar, traduzir e entender que ela tem algo a nos dizer. A Que tristeza. a gente não é a emoção, Claro. né? Acho que Ela está acontecendo, né? tem Ela é um- momentânea. Isso. né? Isso. Ela é momentânea. A tristeza tem o seu papel. Sim. Vocês celebram imensamente e refletem sobre a vida na alegria? Brincando o carnaval. Não. Vou pensar agora aqui. A tristeza que nos faz entender os subtextos. Sim. É a tristeza que vai te levar para esse lugar. Uhum. Ou seja, a tristeza é educativa também. Verdade. Todas são, né? A culpa. Por isso Às que a vezes geração- você tem um comportamento, se você não tivesse a culpa, você estava ali num comportamento inadequado, a culpa está te dizendo assim, não vai por esse caminho, muda a rota, que esse caminho não é bacana, magoa as pessoas, magoa você. É um sentimento importante de você ter para poder lhe dar direção dos seus princípios e valores, né? Verdade. Eu quero até sugerir um palestrante que foi meu professor, Alfredo Simonetti, Uhum. que para mim é um dos maiores psiquiatras do Brasil, né, se não do mundo, e tem uma palestra dele que chama-se A Invenção do Remédio. Né, que obviamente que nós que somos ciência também, nós precisamos testificar a importância da evolução da farmacologia. Né, a ciência enquanto, digamos assim, descoberta de meios de prolongar a vida humana, né, de uma vida de qualidade. Mas a gente vê que hoje, usando essa fala de vocês, muita gente tenta se entorpecer de medicamento. Eu não sou de forma nenhuma contrária, né, ao uso de medicamentos, quando necessário. Eu acho, inclusive, que a gente tem que buscar recursos para a gente se tratar. E se a medicina oferece esses recursos, eu tenho que aproveitar. Agora, eu percebo um exagero do tipo assim, não, eu quero tomar um antidepressivo que é para eu não sentir tristeza, sabe? E não é por aí, porque a tristeza, como você disse, Pedro, tem um lugar, até no filmezinho Divertidamente 2, que é uma obra de arte, você vê que quem foi salvar a cabecinha da garota, quem foi? Foi a tristeza. A alegria não podia mais fazer nada. A alegria carnavalesca. Aí falou, tristeza, vá lá, né, e salve a gente. Porque aí a garota entrou em contato com ela mesma. Geralmente, eu tenho uma técnica que eu ensino e que faço, quando eu estou sentindo alguma emoção com muita intensidade e frequência, eu sempre me pergunto, o que é que essa tristeza quer me dizer? Né? O que é que ela quer me ensinar? Quais são os caminhos para onde ela quer me levar? Eu olho para ela, eu não fujo dela, eu olho para ela. Eu faço isso com a tristeza, faço isso com medo, faço isso com a raiva, faço isso com... Porque também nós temos intensidade de emoção diferente. É verdade. Por exemplo, eu não sou uma pessoa raivosa. Eu tenho pessoas que eu conheço que são muito raivosas. Tem muita
digamos assim, facilidade em despertar a emoção raiva. Eu tenho muito pouco. É muito difícil eu sentir raiva. Mas eu sou muito chegada à tristeza, por incrível que pareça. Tanto que a gente fez uma festa e todo mundo vai fantasiado divertidamente. E aí todo mundo, você vai de quê, Mônica? Eu digo, eu vou de tristeza. Eu digo, tristeza, mas não parece com A você. moça da felicidade. Pois é, porque eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que preserva os momentos de alegria. Mas eu percebo que eu tenho muito mais atração não, facilidade, não é atração, de sentir emoções tristes do que sentir emoções raivosas. A raiva não me pertence. Né? E tem outras emoções que na verdade, é um portfólio. Sim. Então, a emoção, ela também tem a predisposição de cada um. Aí vai de Um acordo com a temperamento, né? genética e Isso. experiência, né? Questões ambientais também. Isso, exatamente. Às vezes você tem uma inclinação que o outro não tem.